A doutrina espírita, que é de uma fé raciocinada, nós vamos repetir, ela não traz a verdade absoluta, não existe a verdade absoluta. O que ela traz são recursos coerentes, ela traz recursos para que nós possamos entender os motivos de que levaram a criar essas histórias mitológicas e por que elas foram feitas e por que elas precisam ser desconstruídas. Se nós pegarmos o livro dos Espíritos, bem no começo, nos capítulos que eles chamam de criação, nós vamos ver que na pergunta de número 50, Kardec pergunta: a espécie humana começou por um só homem? A resposta é objetiva: não. Aquele a quem chamais Adão não foi o primeiro, nem o único que povoou a terra. E na outra pergunta, na outra questão, ele pergunta: podemos saber em que época viveu Adão? Aí eles respondem: mais ou menos na que assinalais, aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo. O homem cuja tradição se conservou sob o nome de Adão foi um dos que sobreviveram em certo país após alguns dos grandes cataclismas que teve de épocas em épocas. Ou seja, o que aconteceu foi justamente isso. Foi a ideia de que haviam povos, esses povos foram destruídos pelos cataclismas naturais que haviam na Terra, como há hoje, nos dias de hoje, pestes, pandemias, mudanças climáticas. E isso fez com que muitos povos morressem e sobrassem talvez uma ou duas pessoas, um pequeno povo que repovoasse, mas de uma forma muito mais evoluída. Aí entra quem? Entra justamente a ideia darwinista, que coloca que o homem evoluiu, não do macaco, como muitos querem colocar, para desconstruir Darwin, que nunca disse isso, mas disse que a evolução das espécies, o homem ele evolui de um ser primata. Ele não é uma sequência dos primatas, porque senão iam dizer, se o homem veio do macaco, por que o macaco parou, continua a virar macaco e o homem continua a virar homem? Não, porque a história não é linear, ela é ampla, ela é como se fosse um leque. Os símios foram por um lado, os seres humanos para outros, os humanoides para outro. Nós, como todos os animais, ou todos os seres vivos, estamos sempre em evolução, seja qualquer ser vivo. Vejam que colocam-se medo, foi colocado medo então, de um Deus destruidor. Isso acabou? Não, até hoje. Pois se nós temos medo de um dia Deus vir com Jesus, voltar aqui, destruir tudo como foi feito, nós vemos que não precisa disso tudo. Basta um vírus 10 milhões de vezes menor do que qualquer ser humano para destruir a humanidade, para causar um terror no planeta inteiro. Isso não é o primeiro, talvez não seja o último, mas já houve durante a história muitas destruições de vírus que vieram e destruíram. O que são esses vírus? São seres vivos, são seres também que são partículas desse Deus Criador, partículas desse Deus. Então nós, assim como todos os seres vivos, somos de alguma forma sagrados. Eles não vêm com a intenção de punir-nos, mas vêm para que nós possamos evoluir. A morte não é uma punição, o trabalho não é uma punição, e a mulher não é a culpada de todos os problemas que há no universo. Nós todos somos, de alguma forma, um fragmento dessa essência quântica, dessa essência divina que nós podemos chamar de Deus, de sagrado, de todo-poderoso. Mas não é um homem efetivamente que está ali dando ordens para as pessoas.
Por isso, meus irmãos, se faz necessário que nós tirarmos esta ideia, desconstruirmos toda essa ideia que o Primeiro Testamento coloca, que o Antigo Testamento coloca, pois é um livro que é uma compilação dos livros de Moisés, mas por uma ordem de pensamento dele, que era um ser humano que tinha lá as suas vaidades, os seus objetivos de colocar ordem através do medo. Isso, infelizmente, não acabou. Nós temos até hoje. Veio então a chamada terceira revelação. Veio então o Espiritismo nos trazer junto com a ciência. Não veio sozinho. Veio junto com a ciência fazer com que nós mudemos os nossos pensamentos, mudemos os nossos conceitos com as coisas, com as pessoas. Por incrível que pareça, nós ainda temos preconceitos, porque nós criamos raças. Deus não criou raça, mas nós criamos raça. Nós sabemos que não existe raça, só existe uma raça, a raça humana. Os animais são divididos entre racionais e irracionais. O homem é um animal racional. Ele não veio de um homem só, de um casal que cometeu esse pecado. E essa cobra, que acabou sendo até esquecida aqui, essa cobra não faz o menor sentido. Essa cobra também vem da ideia maniqueísta, do bem e do mal, vem da ideia de que se existe um Deus, existe um contraponto, que é o diabo. Então Deus é bom e o diabo era ruim. Eu, particularmente, desde criança, tinha muito mais medo de Deus do que do diabo, mas muito mais. Não havia a menor dúvida. Porque toda vez que eu indagava sobre Deus, e sempre ouvia, olha, cuidado que se você fizer tal coisa, Deus castiga. Cuidado que se você aprontar, Deus está de olho, Deus está vendo. E eu tinha um medo de Deus. E toda vez que eu via a imagem de Deus, era aquele homem de mau humor, aquela coisa te apontando o dedo, e ele sabe o que você fez, o que você pensou, o que você deixou de fazer. Tá, e o diabo? O diabo, ele é ruim. Mas por que ele faz de mal? Ele te atenta. Eu tinha mais ou menos uma ideia assim, bom, se o diabo atenta, você só se dá mal se você for na dele. Ele não tem poder. Ele apenas vai te influenciar. Ele vai te atentar. Se você tiver juízo, você não vai na dele. Mas Deus não. Esse você precisa ter medo. Porque esse aí, ele além de saber de tudo, ele se pune. O diabo não pune ninguém. Então muitos talvez vão estar ouvindo essa palestra e vão estar fazendo o sinal da cruz, dizendo, esse rapaz deve estar louco, ele precisa levar o nome dele numa oração, porque o que ele está fazendo é completamente contra as doutrinas religiosas. De forma alguma. Eu estou colocando a verdade do que foi colocado e o que é colocado no Antigo Testamento. Claro que a história tem mais nuances ainda, eu apenas coloquei em linhas gerais, mas a história, de um modo geral, assim, é o homem que veio do barro, que só Deus sabe, e o próprio Deus que deve saber porque tirou esse barro, fez ele, tirou a costela, fez a mulher, e dessa mulher destruiu tudo, e nós vemos hoje tantas calamidades, tantas coisas durante a história, tanta disputa de poder, justamente por quê? Porque o homem aprendeu a temer e não a amar. Jesus veio trazer o amor, e como recompensa, ele foi castigado. E morreu feio, não morreu bonito não, morreu feio, morreu através de tortura, através de castigo, mas esse não foi o objetivo dele. O sacrifício de Jesus, como nós já falamos diversas vezes, que a palavra sacrifício vem das palavras gregas sacro, ofício, não foi de forma alguma ter morrido na cruz por nossa culpa, para nos tirar pelos nossos pecados. Não, ele veio aqui, foi ignorado pela maioria das pessoas,
que queriam apenas ter dele vantagens, como existe nos dias de hoje.